Henrique do Bugrasa é um dos maiores founders que a gente tem no Brasil. Ele fundou a Pagar.me com apenas 16 anos, depois vendeu essa empresa, mudou para o Vale do Silício e nos últimos anos tem construído a Brex, que é uma das maiores fintechs do mundo, avaliada em mais de 12 bilhões de dólares. Recentemente ele teve um papo com o irmão dele, eu acabei achando aqui na internet, e eu gosto muito de estudar quem está à frente de mim, né? Então ele já está no nível dos bilhões e bilhões de dólares. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu tento entender e modelar e pensar, entender como que pensa, né? Eu tento pensar, mas eu também tento entender como que pensa uma pessoa que chegou lá. E, cara, eu assisti esse bate-papo dele com o irmão e eu achei uma masterclass, assim, né? Então, geralmente eu faço esse tipo de coisa para estudar. Ou eu vou ouvir um podcast, ou eu vou ouvir uma palestra, ou, enfim, quando a gente tem essas pessoas que chegaram nesse nível e estão produzindo conteúdo, vale a pena a gente ficar de olho. Então, naturalmente, o que eu faço? Quando eu vejo um tipo de talk desse, eu vou e anoto e guardo esses insights para mim, para eu poder, cara, melhorar, para eu poder entender, para eu poder melhorar a minha tomada de decisão. Mas, como eu tô nesse processo aqui de ajudar os futuros tech founders aqui do Brasil, eu achei que seria interessante documentar isso para você, não guardar isso para mim, né? Se você quiser, você pode ir lá assistir esse bate-papo. Eu vou deixar o link aqui, então obrigado aí pelo Alexandre aí que trouxe o irmão dele aí para dar essa aula pra gente. Mas eu vou trazer os pontos que ele trouxe aqui e fazer alguns comentários porque eu acho interessante, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro primeiro ponto. Ele traz uma questão muito forte de empreender é como surfar, né? Então você pode ser o melhor surfista, você pode ser o melhor empreendedor, mas se não tiver uma onda, você vai ficar, cara, só nadando ali e não vai muito longe, né? Então, eu já vi o Vitor Lazar, que também acho que é um dos mentores dele, outro founder super bom aí aqui do Brasil, fazendo esse tipo de analogia. Isso tem a ver com um dos fatores do porquê os negócios dão certo e dão errado, que uma das principais causas, se não for a primeira, é o timing, né? Então é o tempo daquele negócio acontecer. Então é importante você ser um bom surfista, mas é importante ter uma onda, né? Porque se você for para uma praia que não tem onda, você não vai fazer nada, vai ter que ficar na areia lá tomando água de coco, né? Ou se refrescando. E aí eles trazem que, obviamente, a gente está na onda de AI, né? Então, assim, cara, essa é a grande onda. Então a gente teve a onda da internet, a gente teve a onda do celular, que eu já falei aqui também, a gente teve outras ondas, né, outras infraestruturas que nasceram que possibilitaram que negócios fossem criados em cima dessa tendência, tá? Então, cara, IA é a onda que só tá começando, então tem gente que já tá falando, não, que se você não entrar não, assim, só tá começando, então os próximos 10, 15 anos aí você vai ser pautado muito em cima disso, então é a maior oportunidade da vida, né, se a gente for falar aqui, mas isso também é assunto para outro vídeo, tá? Cara, outra coisa que ele traz muito aqui, né, Product Market Fit é diferente de defensibilidade. O que é Product Market Fit? Então você é um founder, você vai montar uma empresa e você vai aparecer com um produto para resolver uma dor, né? Então, quando você cria um produto que ele tem aderência ao mercado, a gente chama isso de Product Market Fit. Mas não necessariamente isso quer dizer que você resolveu todos os problemas e que você tem defensibilidade infinita. E aí ele dá o exemplo da calculadora. Então, obviamente, quando a calculadora surgiu, todo mundo entendeu que aquele produto tinha aderência muito boa ao mercado, mas não necessariamente uma grande defensibilidade, porque era muito fácil de copiar. E aí ele traz um negócio que é muito interessante. Eu já tinha visto ele falar isso em outro lugar, talvez no LinkedIn. Ele traz o livro, né, o Seven Powers, enfim, é um livro aqui que ele traz 7 formas de você criar as defensibilidades quando você encontra o Product Market Fit, tá? E eu não vou passar um por um aqui, eu sugiro que você veja lá o vídeo, e depois eu vou fazer um vídeo só disso, porque, cara, isso é um grande insight. Porque no final do dia, quando a gente constrói uma startup, a gente tem que criar moats, né? A gente chama de moat. O que é um moat? Moat é aquele fosso que ficava em volta do castelo para proteger que o castelo fosse atacado. Então, se você não cria defensibilidade na sua startup, no seu produto, provavelmente você vai ser disruptado e você vai ser derrotado muito rápido, né? Então, só para trazer um exemplo aqui de moat que ele cita,
um que eu gosto muito, que é o switch cost, né, que é o custo de você trocar aquele serviço. Então, uma vez que uma empresa adota um SAP, que pode ser horrível, mas depois de 3 anos implementando, é muito difícil e não provável que ela vá trocar aquela solução. É a mesma coisa, uma vez que um banco, uma indústria adota a Docket ou a Brex, é muito improvável que haja uma tentativa de troca do software. Então, esse é uma das alavancas dos 7 powers aí. Enfim, e eu vou trazer isso aqui detalhado em outro vídeo, porque, como eu disse, é muito importante. Cara, ele traz um ponto da concorrência aqui que eu acho muito importante, porque dizem, né, que você deveria focar no seu cliente, e esse é o ponto, você deve focar no seu cliente, não ficar, né, você conhece aquela pessoa, aquela empresa que só fica focando no que o concorrente está fazendo, esquece do cliente, esquece do time, esquece todo mundo. Então, assim, a concorrência ela vai surgir, se você está no mercado bom, ela vai surgir, mas você tem que estar atento ao que ela está fazendo, porque no final do dia o seu cliente vai estar atento. Então, quando você tem duas opções, igual tem essa câmera, Canon, por que eu vou na Canon e não vou na Sony? Né? Então, se a Sony fala, cara, eu só vou focar no Rodrigo, que é o meu cliente, e esquece de olhar para a competição, ela não vai entender como que eu estou olhando, como que eu estou tomando a decisão e por que às vezes eu estou decidindo ir pela Canon e não pela Sony. Então, cara, você tem que focar no seu cliente. No final do dia, o grande ensinamento aqui é sempre focar no cliente e entender o que o seu competidor ele tá fazendo. E cara, e se o seu competidor estiver fazendo coisa legal, seja um competidor novo ou seja um competidor que tá surgindo, cara, você tem que copiar muito rápido. E isso eu achei um negócio animal dele falar abertamente assim. Porque é isso, cara, você tem que ter habilidade, e isso é um negócio muito interessante, porque você tem que ter habilidade de conseguir desenvolver isso muito rápido e copiar muito rápido. Então essas câmeras, por exemplo, é isso, a Canon lança uma feature, cara, a Sony viu e ela não tinha, ela vai lá e copia muito rápido, né? Então assim, às vezes a gente pode achar que é muito ruim copiar, cara, se você só quer inventar, inovar, esquece isso, assim. Né? Existem um monte de empresas que são cópias. Então, sei lá, Hotmart inovou, criou o mercado. A QIFI foi lá e copiou, cara. E levou uma grande demanda para a empresa deles, assim. Tá? Então, concorrência é isso. Você tem que ficar de olho, sempre com o enfoque do cliente, entender o que eles estão fazendo e em alguma forma eles podem fazer alguma coisa melhor do que você está fazendo. E, cara, você tem que ser muito ágil para copiar. Visão grande e é outro ponto que ele traz aqui, e isso eu concordo, tá? Então, eu também tenho uma visão grande para Docket. O que é a grande visão da Docket? Cara, como que eu faço uma operação que depende de documentos ser feita em menos tempo, com a melhor experiência possível? Então, essa é a visão que a gente comunica. Então, a gente não é uma empresa de pegar e analisar documento. A gente é uma empresa que vai fazer com que o crédito que você está tomando lá no banco, ele seja feito em segundos, não em dias ou meses, como costumava acontecer, tá? Então, essa é a grande visão. E você vai criar ferramenta, tecnologia, software para isso ser encontrado, né? Porque se você fala, não, eu só tenho um software aqui de pegar documento, analisar documento, tipo, tá, mas por quê? Por que você faz isso? Não conecta, né? E é importante você ter uma visão grande, então essa é uma visão muito grande, né? De você transformar algo que acontecia em muito tempo em segundos. Mas isso já foi feito em meio de pagamento, por exemplo, né? Antigamente com o cheque demorava 3, 4 dias para compensar, hoje com o Pix eu faço isso em real time por causa da tecnologia, então é possível. Né? Então é importante você ter uma visão, mas também é muito importante você saber quais são os passos que você vai dar até você chegar lá, porque senão fica, eu só quero chegar a Marte, mas cara, eu não sei como eu vou chegar, né? Então isso daí às vezes perde a confiança do time e a confiança dos investidores, então é importante ter uma visão, mas cara, é importante também que ela seja uma visão factível, encontrável. Outra coisa que ele trouxe aqui, que é equipe menos é mais. Então, antigamente era muito legal ter uma startup de 1.000, 2.000 pessoas, cara, ego lá em cima. Não, tipo, cara, não é legal. É muita gente que gera politicagem. Fala, não tem politicagem na minha empresa. Cara, não tem politicagem do seu lado, mas começa a descer, começa a ter politicagem. E com AI hoje a gente está vendo surgir empresas, cara, milionárias, bilionárias, com times de 10, 15, 25 pessoas. Tá? Então tem uma tendência de time
enxuto. E aqui tem uma coisa que ele trouxe também, que estava em outro número, em outro ponto, mas eu vou antecipar, que é a questão, cara, você não deveria encher e contratar muita gente antes de product market fit, de você achar. Então, a parada é, enquanto você está desenvolvendo um produto para adequar ele ao mercado, você deveria ter o time mais enxuto possível. Perfeito? Você não deveria ter um time gigantesco para depois você falar assim, não, a gente vai pegar esse time gigantesco e vai tentar achar o product market fit. Essa é uma grande forma de você se dar mal, tá? Aí, seguindo na questão de time aqui, tem uma questão muito forte lá do Vale, na Amazon, enfim, que é os missionários versus os mercenários, né? Então, os missionários, enfim, são as pessoas que estão lá pelo propósito, pela visão que eu acabei de falar, e os mercenários são as pessoas que estão vindo pelo dinheiro, né? Geralmente, quando você é uma empresa que está em destaque, disruptando, levanta bastante dinheiro, você vai atrair pessoas, mas tem que tomar muito cuidado com os mercenários, tá? Porque a tendência de você ter pessoas só pelo dinheiro é que, cara, você não tem uma cultura forte e isso vai dar problema, não tendo pessoas compradas com aquele propósito, a chance de você não desenvolver um bom produto, não atender bem um cliente é muito grande, tá? Então, isso daqui eu concordo também. Outra coisa que ele trouxe, pivotar é normal, né? Às vezes a gente fala, o que é pivotar, né? Pivotar é, eu tenho essa ideia de modelo de negócio, de produto, eu vou, cara, trocar isso, porque isso eu descobri que não faz sentido. Às vezes, quando a gente é imaturo, a gente tá começando, a gente pode falar, porra, eu errei na minha tese, não sei o que, e eu não quero transparecer isso. Não, é normal, cara. É normal, tá? Então, pivote rápido, né? Se você acredita que isso faz sentido, não é fraqueza e, cara, super normal. E aí, um negócio que ele trouxe que é maravilhoso, que eu também acredito, ele traz algumas histórias de second time founders, ou seja, tipo, o cara que tinha fundado o PayPal ou o Instagram, acho que ele traz lá, a segunda empresa deles deram errado. Então, assim, não é porque o cara foi lá e deu uma acertada gigantesca, monstruosa, que ele é o Midas agora, tudo que ele tocar vai virar ouro, né? Então, se nem essas pessoas, às vezes, sabem o que vai funcionar, cara, a gente também não sabe. Então, empreender é muito isso, assim, de você ir lá e testar e descobrir, assim, tá? Então, se atente muito a isso. O que mais que ele trouxe aqui? Ele trouxe um negócio legal lá de honestidade intelectual que eu anotei, que é tipo assim, você tem uma ideia, e aí, o que acontece? Você tá muito apaixonado pelaquela ideia. Cara, coloca essa ideia no chat GPT e fala assim, cara, me ajuda a pensar dos dois lados, o lado bom e o lado ruim, e me dê argumentos bons porque isso é bom e porque isso não é tão bom, e me ajude a aumentar o meu nível de consciência aqui. Isso ajuda você a tirar aqueles pontos cegos que você eventualmente pode ter, tá? Então, é importante, porque às vezes a gente fala, não, eu tô muito certo disso, isso vai dar certo, cara, às vezes a gente se deixa enganar e pode ter um problema. E duas coisas que ele traz aqui que eu achei bom também, ele fala sobre sair da empresa. Então, cara, você montou uma empresa, a empresa às vezes ficou grande, a empresa, cara, parou de crescer tão rápido, você já não tem mais tanto tesão de tocar aqui. Enfim, você entendeu que aquilo não faz sentido para você, cara, ou você tenta vender essa empresa, né, você conversa com seus investidores, ou você coloca um CEO lá, ou alguém no seu lugar e, cara, vai tocar sua vida, vai procurar sua vida, porque às vezes é isso, às vezes a gente constrói a nossa empresa, acha que a gente tem que morrer abraçado com ela. Não, cara, no Vale do Silício é super normal. Às vezes as pessoas constroem a empresa lá e falam, porra, não deu certo, não era bem isso que eu queria fazer, devolve parte do dinheiro não utilizado para os investidores e segue a vida e faz parte do jogo, assim. Então, gostei que ele trouxe isso muito abertamente. E para finalizar, que ele trouxe um negócio que é muito louco, que é unfair advantage, né? Então, qual que é a sua vantagem justa que você tem? Então, ele fala, se eu fosse montar uma empresa hoje, eu ia montar uma empresa que dependesse de muito capital, porque eu sou muito bom em levantar capital. Então, eu já não vou competir com pessoas que não são boas. Então, assim, para que eu vou competir com um monte de gente que não consegue levantar capital se eu sou uma das poucas pessoas no mundo que consegue levantar mais de centenas de milhões de dólares em capital? Então, isso é muito interessante. Então, quando você for fundar a sua startup, cara, qual que é o seu privilégio, qual que é a sua unfair advantage que só você tem que vai fazer com que seja difícil competir com você, né? Então, esse foi um ensinamento muito interessante que ele trouxe. Cara,
Então é isso. Ao invés disso ficar no meu Notion, isso ficar documentado aqui nos meus arquivos para eu meditar e pensar, eu documentei aqui e compartilhei com você. Tá? Então assista lá ele falando da boca dele. Aqui tá os meus comentários. Foi animal ver ele falando disso. E um negócio aqui para fechar com chave de ouro é o seguinte: o Henrique hoje se tornou uma pessoa muito bem sucedida, cara, se tornou um bilionário. É, e da mesma forma que eu também consegui ter um certo sucesso aqui na empresa, cara, a minha empresa, né, não tá na casa do valuation dos bilhões, mas tá na casa do valuation dos centenas de milhões, assim. Por que eu tô te falando isso? Porque tanto ele quanto eu, a gente começou de baixo, do zero, do nada, assim, tá? Então, é isso que eu acho que é o mais valioso desse vídeo aqui e dessa história minha, que tô contando isso pra você e criando esse movimento, da história dele, que é, às vezes a gente acha, porra, velho, o cara sei lá, teve algum privilégio, não sei o que. Todo mundo tem essas suas unfair advantages, mas ele começou do zero, eu também comecei do zero, e você também pode começar do zero e chegar tão longe quanto eu cheguei, quanto ele chegou. Eu acredito que isso é possível, tá? E tanto eu acredito que isso é possível que eu tô criando esse movimento aqui na internet, tá? Então, cara, me fala o que você achou, deixa seu comentário e eu volto com mais vídeos comunicando como nós podemos ser a próxima geração aí de tech founders que vão impactar o Brasil, o mundo, os negócios e principalmente as nossas vidas, beleza? Valeu!